E essa noite nós vamos estudar talvez seja aí um dos mandamentos mais banalizados no nosso dia hoje, que é: não adulterarás. Você pode deixar a sua Bíblia aberta em Êxodo 20, verso 14, onde nós estamos expondo. Mas, queridos, é interessante como o mundo e o tempo vai mudando a forma de pensar da sociedade. Até meados aí da década de 90, o adultério era um crime, na verdade. Os irmãos lembram que cometer adultério era crime, passível de cadeia. Eu não me lembro se foi no ano de 95, quando foi que o adultério deixou de ser crime e passou a ser um ilícito, né? Então, tem diferença penal nessa questão. Mas a pergunta é, por que deixou de ser um crime? Por que a sociedade deixou de enxergar o adultério dessa maneira? E quando a gente para pensar, a mentalidade do mundo, ela vem sendo alterada aos poucos. Antônio Gramsci, que foi um estudioso no período ali chamado Escola de Frankfurt, que é uma escola que nasce entre as duas primeiras guerras, que ele era um socialista, ele tinha uma mentalidade marxista, e ele dizia o seguinte, que não teria como implantar o socialismo no mundo, no Ocidente, se os valores judaico-cristãos não fossem destruídos. Porque a mentalidade ocidental é uma mentalidade judaico-cristã. A gente é uma mistura de filosofia grega, o nosso pensamento, o pensamento ocidental, como que é feito, como que a nossa cabeça é estruturada. A gente é conduzido pela filosofia grega, então a nossa maneira de pensar é com base na filosofia grega. Por exemplo, eu falei sobre isso aqui. Para um hebreu, para um oriental, você tentar separar o homem em partes, entra naquela questão que eu falei, corpo, alma, espírito, ou é corpo e alma. Né? A gente falou pouco tempo sobre isso aqui, que nós cremos que é corpo e alma, porque não existe alma sem um espírito, sem a alma já é o próprio espírito em si. Então, essa dicotomia de dividir o homem em várias partes, isso é uma mentalidade grega, cartesiana. Mas para um oriental, para um hebreu, essa mentalidade não faz sentido. O homem é o homem. Não dá para você fragmentar o homem. Então, a nossa forma de pensar, o nosso raciocínio, a nossa filosofia, a nossa compreensão de bom, de mal, é baseado na filosofia grega. A gente, às vezes, nem sabe o que é filosofia, a gente nem sabe o que é que Platão pensou, o que Aristóteles pensou, mas a nossa maneira de pensar reflete o que aqueles homens estabeleceram como filosofia. Mas nós não só somos influenciados pela filosofia grega, nós somos influenciados pelo direito romano. A nossa constituição como sociedade, a gente vai ver, reflete o direito romano, direito à cidadania, todos aqueles princípios que o cidadão romano tinha bem fundamentado nos seus dias. As nossas leis, a nossa constituição, o nosso modelo de sociedade é fruto de uma mentalidade romana, porque os gregos vieram com a helenização ali no final antes de Cristo, 2 séculos, 3 séculos antes de Cristo. O mundo grego foi engolindo todas as coisas, aí veio o Império Romano, que acaba se identificando com muito da filosofia grega, só que implanta ali a sua visão de sociedade. Então, a gente é uma mistura de visão grega, filosofia grega, lei romana e moral judaico-cristã. Porque no início do primeiro século, o cristianismo começa a crescer e o cristianismo passa a ser permitido primeiro. A gente às vezes comete um erro de falar que Constantino tornou o cristianismo a religião do império. Não, Constantino, ele simplesmente tornou o cristianismo uma religião permitida. Se eu não me engano, Teodósio, lá para o ano 300 e pouco, é que vai tornar
o cristianismo como religião do império. Então você vê essa mistura. Nós somos isso: direito romano, filosofia grega e moral judaico-cristã. E esse Antônio Gramsci, ele falava: a gente precisa destruir esses valores. E aqui no Brasil a gente viu isso. E o que eles entenderam foi o seguinte: que a visão do socialismo, do comunismo, não seria implantada no mundo por meio de armas. Esses homens começaram a estudar. Esses homens começaram a pensar como eles iriam alterar a sociedade. Então eles entenderam que eles iriam alterar a maneira de pensar, não era impondo debaixo de arma, debaixo da espada, mas era mudando a cultura do país, mudando a cultura do Ocidente. E qual o meio que eles usam para isso? As artes. Durante a ditadura militar no Brasil, o regime militar se preocupou muito em desarmar os comunistas. E para meio que dar uma apaziguada na coisa, foi colocando na mão, né, dos revolucionários escolas, dando liberdade literária, e eles começaram a produzir. Então, por muito tempo, quem determinou a cultura do nosso país foram justamente aqueles que estavam sendo combatidos. E o resultado disso, irmãos, é que a cultura do país, do nosso Brasil, assim como a cultura americana sofreu influência desse pensamento revolucionário, é um negócio assim impressionante. Eu comecei a ler um livro chamado Eros e Sociedade, né, falando de sexo e sociedade, de um desses homens, esqueci o nome dele aqui, mas ele falava isso, que precisava mudar a visão cultural dos Estados Unidos, porque a mentalidade do Ocidente era fundamentada pela mentalidade americana. Um país de origem protestante, que pregava os seus valores. Então, gente, Hollywood destruiu a moral e a identidade cristã dos Estados Unidos. Não eram mais os reformadores, não eram mais os homens que construíram belas teologias, um belo ensino, que começou a nortear a mentalidade dos americanos. Era interessante que nos Estados Unidos, inclusive, até a própria maneira do americano pensar a sua vida e reproduzir a sua vida era muito determinada com isso. E um desses homens, ele disse o seguinte: os Estados Unidos entrou em decadência quando na planta da construção das nossas casas já não tinham mais quartos de oração. Década de 70, queridos, década de 60, toda casa de crente nos Estados Unidos, eles tentavam colocar um quarto para oração. E ele fala, a partir do momento que os americanos começaram a não se preocupar com isso, aquilo indicou que a mentalidade estava mudando. Então, essa mentalidade começa a ser reproduzida dentro da nossa nação. E um dos meios mais fortes que foi usado para mudar a mentalidade do povo foi um trenzinho chamado novela. As novelas começaram a apresentar às famílias e à sociedade brasileira um estilo de vida e um comportamento que eles não conheciam. Existe um estudo, queridos, que começa a avaliar o impacto social das novelas à medida que a televisão ia chegando nas cidades de interior. Tinha pouco acesso. Minha mãe fala, Nelo, na minha cidade, quando a gente parava para assistir televisão, tinha que ser, juntava todo mundo, naquele horário, na casa de alguém, né? Para poder assistir o jornal daquele momento, a novela daquele momento. Então, ninguém tinha acesso à novela de maneira fácil. E os dados mostram, queridos, que à medida que a novela, que a televisão ia entrando na casa dos brasileiros, da década de 50 para cima e vai subindo, o índice de divórcio começa a crescer. E a maneira como isso acontece é de uma forma muito sutil. Porque defender o adultério, ninguém ia defender um negócio desse. Era algo rechaçado pela sociedade.
Mas se os irmãos pararem para analisar como os papéis são construídos, como as narrativas são construídas dentro da televisão, é sempre assim. A mulher casada com um cara ruim. O cara é um mala, o cara não vale nada. Mas aparece um bonitão que trata aquela mulher bem, é um cara trabalhador, um cara honesto, que começa a tratar essa mulher bem. E lá no fundo, a gente acompanhando esse tipo de novela, a gente começa a falar, rapaz, podia largar esse marido velho, né? E começa a namorar com esse homem. Com pouco tempo, começa o relacionamento extraconjugal. E agora a gente já fica torcendo porque o cara está chegando e vai pegar em flagrante. E a gente não quer que pegue porque vai ser uma situação ruim. A sociedade começou, aos poucos, sendo desconstruída nesse sentido. E o adultério passou a ser algo comum. Algo normal. Continua sendo feio, sim. Gente, mas hoje o argumento de que o importante é ser feliz, eu não estava feliz, eu não estava bem. O importante é ser feliz, eu preciso valorizar a minha individualidade, eu preciso valorizar o meu bem-estar. Eu não posso ficar pensando em casamento, em filho. Então, queridos, o mandamento, não adulterarás, ele nunca teve tanta necessidade como nos nossos dias. E hoje não é só novela, gente, as músicas que a gente ouve. Existe uma glamorização do adultério. Sábado eu fui cortar meu cabelo, eu tenho, viu gente? Eu corto cabelo de 15 em 15, parece que não tem não, mas eu corto. E sentei, e meu barbeiro estava lá ouvindo as músicas dele, e eu parando para escutar, aqueles sertanejos universitários. Eu não sei como é que crente escuta aquilo, irmãos. Aquilo é um mensageiro do inferno. Eu nunca vi tanta letra ruim. Irmãos, sem exagero, acho que das 10 músicas que eu escutei, 6, 7 incentivavam o adultério. Né? O jeito é dar uma fugidinha com você, estou com você pensando na outra. E a gente canta isso, põe no nosso carro, os filhos aprendem, cantam também. Então a sociedade ela vai acostumando com isso. Mas o adultério é um pecado grave. O adultério é um pecado grave. E esse mandamento vai tratar de algo que Deus abomina. Então, significado. Aqui não tem tanto mistério, mas a raiz da palavra não adulterarás, que a gente encontra no texto, é a palavra naf, uma palavra em hebraico que é aplicada ao comportamento de quebra de lei da responsabilidade conjugal, da fidelidade. Não existe variação. Eu trouxe para os irmãos aqui, por exemplo, a palavra não matarás, a gente viu que existe várias variações da palavra não matarás. É não cometerás assassinato, não assassinarás. Então, a raiz da palavra, não adulterarás, ela não tem variação. Ela trata do mesmo assunto, do mesmo aspecto. E a gente vai ver agora aqui a seriedade e a gravidade desse pecado. A gravidade do adultério. Gente, por que o adultério é algo tão grave? Por que o adultério é algo tão sério que a gente precisa olhar para isso com atenção? A gravidade, queridos, do adultério não é simplesmente por conta dos impactos na família. Porque antes de ter impacto na família, ela tem um impacto espiritual muito pesado, muito forte, que a gente não pode negligenciar. Irmãos, o adultério, o casamento é algo tão sério, que Deus, quando Ele dá as leis para o seu povo, os 10 mandamentos, queridos, o que a gente vê no Monte Sinai, ali é Deus casando com o seu povo. É Deus dizendo, eu sou Deus, aquele que tirou vocês do Egito, com mão poderosa, da casa da servidão. Então eu libertei vocês. E naqueles dias, naquele mundo, no mundo antigo, o libertador ele tinha direito sobre o libertado.
Ele não libertava e falava, ó, pode caçar teu rumo, vai viver, vai fazer o que você quiser. Não. Se uma nação chega e liberta a outra, por exemplo, a Babilônia levou o povo de Judá cativo, não é verdade? Mas quando o Império Persa entra em ascensão e destrói o reino da Babilônia, o povo de Israel passa a ser propriedade da Pérsia, do rei da Pérsia. E aí Ciro, por um coração bondoso, Deus toca o coração de Ciro e permite que o povo volte para Jerusalém. Mas ali funcionava dessa forma. Então, no momento que Deus tira o povo do Egito, Ele está dizendo, vocês são minha propriedade. Eu estou casando com vocês. E Deus traz as leis, Deus traz os mandamentos, dizendo, ó, o nosso casamento vai se dar dessa forma. Essa é a responsabilidade de vocês para comigo. Vocês, como a minha esposa, vocês precisam seguir estas leis. O nosso casamento é baseado em fidelidade, e a fidelidade de vocês está fundamentada nessas leis. E por isso Deus começa a trazer, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Então ali Deus estabelecendo um casamento. E não é à toa, queridos, que por conta do pecado de Israel, em adorar outros deuses, o pecado da idolatria passa a ser chamado o pecado da o quê? Prostituição. Prostituição, porque Deus está dizendo, eu fiz uma aliança com vocês. Eu dei dignidade a vocês, vocês estavam comendo poeira no Egito. Eu libertei de vocês de lá, trouxe vocês para uma terra boa, para que vocês tivessem uma vida feliz, para que vocês me servissem, para que vocês refletissem a minha glória. E vocês me abandonaram para adorar outros deuses. Vocês estão se prostituindo. E, irmãos, os textos que tratam da prostituição de Israel são textos pesados. Vamos primeiro ler Isaías, capítulo 54, verso 5. Isaías 54, verso 5. Olha só o que Deus diz. Porque o teu Criador é o teu marido. Isaías 54, verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Deus, ele se apresenta como marido. Não é à toa que nós somos chamados a noiva de Cristo. Agora, abra em Ezequiel 16. Um texto pesado. Irmãos, teve texto aqui até que eu evitei de colocar. Não deveria ter evitado, não podia ter colocado mesmo. Mas, enfim. Ezequiel 16, a partir do verso 30. Aqui é o contexto em que o povo de Deus havia cometido idolatria. Irmãos, para vocês terem ideia, o nível de idolatria daqueles dias. Toda divindade pagã tinha um correspondente do seu noivo, entendeu? Então tinha um Deus tal, e aí tinha uma outra divindade correspondente a esse Deus, para dizer que era o seu marido. O povo de Deus foi capaz de fazer, sabe o quê? Eles pegaram Deus, Yahvé, dentro do templo, e colocaram uma estátua da deusa Áshera. Eles diziam que eram a noiva de Yahvé. Esse é o nível de idolatria que o povo de Deus chegou no Antigo Testamento. Ezequiel 16, de 30 a 34. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, só próprias de meretrizes descarada, edificando tu o teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua e os teus elevados altares em cada praça. Não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. A todas as meretrizes se dá a paga, mas tu dás presente a todos os teus amantes, e o fazes para que venha a ti de toda a parte adulterar contigo.
Contigo, nas tuas prostituições, sucede o contrário do que se dá com outras mulheres, pois não te procuram para a prostituição, porque dando tu a paga, e a ti, não sendo dada, faz o contrário. O que Deus está dizendo assim, meu povo, vocês são piores do que uma prostituta. Vocês se desviaram a tal ponto que vocês são piores do que uma prostituta. Porque uma prostituta pelo menos, né? Deus está dizendo, a prostituta faz isso para sobreviver. E no final do seu trabalho ela estende a mão porque ela quer receber pelo seu trabalho. Mas vocês se desviaram a tal ponto que vocês não recebem pelo que vocês fazem. Pelo contrário, vocês dão presente para que seus amantes voltem. Ou a seriedade com que Deus trata. Ou a seriedade porque é um laço que é quebrado. É um compromisso com Deus que é abandonado. Oséias, capítulo 3, verso 1. Esse texto é um texto forte porque, queridos, ó a ordem que Deus deu a um profeta, um sinal. O profeta era referência, né? Era a voz de Deus diante da nação. E Oséias capítulo 3, 1 vai nos mostrar algo que Deus fez para confrontar o seu povo. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Deus fala o seguinte, Oséias, eu quero que você case com uma prostituta. Oséias deve ter estranhado. Como assim, Senhor? Eu sou um profeta de Israel. Como que eu vou casar com uma prostituta? Não, você vai casar com uma prostituta. Porque no momento que você passar de mão dada na rua com ela, o povo vai falar, meu Deus do céu, que negócio absurdo é aquele? Como é que um profeta, um homem santo, casa com uma prostituta? E Deus vai falar, pois é, como é que eu, um Deus santo, ainda me relaciono com um povo adúltero como vocês são? Deus estava revelando aqui, queridos, a benevolência, a bondade, a misericórdia dele para com o povo de Israel. Falou assim, vocês estão fazendo o que vocês fazem, e ainda eu estou casado com vocês. Algo pesado, algo que nos assusta quando a gente para analisar o nível que o povo de Deus foi. Então, queridos, o pecado de não adulterarás, qual a extensão desse pecado? O que é que esse pecado abrange? Porque é um pecado muito sério, se a gente fosse ler todos os textos referentes a isso, a gente passaria a noite aqui. Mas qual a profundidade desse mandamento? Até que nível ele vai? Até onde ele se estende? A gente vai ver aqui o Catecismo Maior de Westminster. Eu já falei sobre esse documento. Procura, pesquisa, porque é o documento que diz respeito a tudo aquilo que a gente crê como doutrina. Ao tratar dos 10 mandamentos, a pergunta 139 é a seguinte: quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, então do óbvio, né, fidelidade, são adultério, fornicação, rapto, incesto, sodomia e todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas. Está vendo que o pecado do adultério ele é muito mais profundo do que a conjunção carnal? E aqui a gente vai ver alguns textos para entendermos melhor isso. A que âmbito esse pecado vai? Primeiro, o não adulterarás, ele abrange um âmbito carnal, né? Relações sexuais ilícitas. Abra aí Levítico, capítulo 20.
partir do verso 10. Levítico 20. Já saiu um S aí que não tem não, viu, gente? Verso 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se o homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão. O seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre ele. Se o homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade, casar com uma esposa e com a sogra, no caso, maldade é, a ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto. E matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás também a mulher com o animal. O seu sangue cairá sobre eles. Eu venho dizendo que os 10 mandamentos, irmãos, eles... Sabe o computador que a gente tem aquelas pastas que a gente quer procurar alguma coisa, que a gente clica numa pasta e abre 300? Entendeu? Os 10 mandamentos são como 10 pastas dessas. Você clica em uma pasta, abre mais 20. Ou seja, ele amplia o nosso entendimento a respeito do não adulterarás. Como a gente viu semana passada, não matarás, mas a gente viu em relação a desejar o mal do irmão, xingar o irmão, odiar o irmão. Então, aqui ele está no espírito da lei. E no espírito da lei de não adulterarás estão os crimes, os pecados sexuais. E como eu falei, o sexo fora do casamento, queridos, é adultério. Não só porque o adultério diz respeito do nosso compromisso, da nossa relação com Deus. Então, o sexo fora do casamento. Uma relação extraconjugal. E eu estou tratando aqui, gente, de âmbitos, no âmbito carnal. São pecados onde há a conjunção carnal. Então, o sexo fora do casamento é a quebra do mandamento, do 7º mandamento. O sexo antes do casamento é pecado. Isso é chamado de fornicação. Existe uma cultura maldita entrando na igreja de que não tem problema. Casal de namorado. Gente, tem casal de namorado que tem vida sexual mais ativa do que os casados. Infelizmente. Normal. É uma cultura que entrou, e se tiver noiva é que está permitido mesmo, está tudo certo. Sexo antes do casamento é pecado. Ah, pastor, mas onde é que está isso? Aí começa aquelas coisas. Então você vê assim, a gente procurando texto bíblico para poder dar vazão para o nosso pecado. A gente nunca usa a Bíblia contra nós, né, para confrontar o nosso pecado. É sempre para achar um pretexto para continuar no erro. O que é que Paulo falou para os que namoravam, que eram solteiros ou que namoravam? É melhor casar do que viver abrasado. É melhor casar do que viver fazendo o que não deve. Isso é algo tão sério, essa questão de quebrar esse mandamento. Certa vez, uma amiga minha, conversando comigo, ela estava com um problema. Ela falou, Neilo, eu estou com um problema, o que é? Meu namorado não quer casar. Por quê? Não, sempre quando fala em casamento ele enrola, né? Diz que não quer ter filho, não sei o que e tal. Aí tá certo. Falei, vamos lá, você abriu seu coração comigo, então eu vou precisar que você seja sincera.
Vocês estão tendo relação sexual? Estão tendo vida sexual ativa? Estamos. Eu falei, ele quer casar para quê? Dorme na sua casa, vocês transam. Quando briga, ele vai embora para a casa dele. Ele não sustenta você. Ele não paga a conta, ele não divide conta com você. Ele não tem nenhuma responsabilidade com você, a não ser pagar o lanche quando vocês saem. Tu acha que um homem desse vai querer casar? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu falei assim, você vai fazer uma coisa. Você vai terminar esse namoro. Você vai terminar, e na hora que ele quiser voltar para você, você fala assim, ó, na hora que você chegar aqui com a aliança, porque nem noivo eram. Na hora que você chegar aqui com a aliança, falando que quer casar, a gente volta. E mesmo assim, eu falei com ela, você vai segurar sua onda. Porque ele bota uma aliança no seu dedo e passa mais 3 anos enrolando. Porque você está cedendo, você está pecando contra o Senhor. Então, assim, essa frustração sua de não casar é fruto do seu próprio pecado. E ela foi determinada, com 2 semanas ela me manda mensagem, acabada, chorando. Neylon, terminou comigo. Falei, glória a Deus. Glória a Deus que ele terminou com você. Não ceda, não vá atrás. E ela foi firme, foi firme. Depois de 2 meses, o rapaz a procurou, já procurou com a aliança na mão. Se casaram e hoje eles vivem super bem. Crentes os dois, firmes. Mas a vida de pecado dela estava comprometendo a sua felicidade. Comprometendo aquilo. Era um relacionamento que satisfazia as suas carências pontuais, os seus desejos carnais dali. Só que aquela coisa, né? Não perde o namorado, mas também não ganha o marido. Porque é sexo antes do casamento. As relações homossexuais também é constatado como quebra do 7º mandamento. Seja de homem com homem, mulher com mulher. A Bíblia trata, a gente vai ver isso aí de forma mais clara em Paulo, como os sodomitas e os efeminados, que é a relação sexual tanto ativa quanto passiva. As duas são abomináveis diante do Senhor. 4º lugar, o bestialismo. Como a gente citou no texto que a gente acabou de ler, a relação sexual com animais. E existe também, eu não coloquei aqui, mas o pansexualismo. É gente que faz sexo com qualquer coisa. Com objetos, isso existe, gente. A mente humana ela é depravada num nível que a gente às vezes assusta. A gente não acredita. Às vezes a gente acha que é obra do diabo. Não, mas é a mentalidade humana caída. Ela fabrica pecados grotescos. E o incesto, o texto falou aqui sobre a relação sexual entre parentes. Então, esses são os pecados de quebra do 7º mandamento no âmbito carnal, ou seja, são pecados onde há a conjunção carnal, onde há sexo. Então, é o sexo fora do casamento, antes do casamento, as relações homossexuais, o bestialismo e o incesto. Mas também o 7º mandamento, ele vai atingir o âmbito emocional. Não é só as vias de fato, mas são o pecado sem conjunção carnal. São pecados onde não há a relação sexual. Abra em Provérbios 7. Queridos, perdão, é o capítulo 6, tá? Deixa eu até corrigir aqui para não... Capítulo 6 de Provérbios. Eu botei o 7 aí, mas está errado. Provérbios 6, 23 e 25. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Está vendo que ele está tratando aqui só do flerte, da paquera? Tem um texto em Provérbios que o poeta diz o seguinte: não se assentar, ele diz para que os homens não se assentem na porta da casa da prostituta,
Ou seja, nem está dizendo que não é para prostituir. Não, nem se coloquem no lugar de perigo. Então, queridos, o âmbito emocional vai envolver um aspecto que não diz respeito à questão física, mas é um passo para que isso aconteça. É muito comum, quando o homem tem por volta de 13, 14 anos, hoje bem mais cedo, né? Na minha época, se você quisesse botar um menino para brigar, era só falar que ele estava namorando com a outra. A gente brigava na nossa época. Hoje você quer dizer que você quer botar um menino para brigar, fala que ele não namora com ninguém. É o contrário. Mas na nossa época é aquela coisa. Chegava aquela idade que a gente queria namorar. Gente, parecia animal no cio, desculpa o termo. Mas a cabeça não pensava em outra coisa. E esse instinto é algo meio que animalesco que tem tanto no homem quanto na mulher. E não é algo ruim. Porque o homem ele tem aquela índole e a natureza de ir atrás, de chegar. O homem gosta desse passo para a conquista, de olhar e falar, rapaz, será que está afim? Será que está gostando? Aí manda uma menina perguntar. Então, assim, o homem gosta dessa situação. Em contrapartida, a mulher gosta de ser desejada. A mulher gosta de ser elogiada. E algo muito comum dentro dos casamentos é que depois que casa, os anos vão passando, o homem já não tem mais aquele instinto predador, né? E a mulher também já não tem mais aquela coisa de querer seduzir, no bom sentido, de querer chamar atenção. E a princípio, muitos adultérios começam dessa forma. O homem nem queria. Mas aí começou a malhar, começou a treinar, começou a ficar bonitão. E aí recebe o elogio da colega de trabalho. Aí ele gosta daquilo. Não é nem da colega, ele está gostando daquela situação que ele viveu quando tinha 18 anos, quando era o garanhão. E ele começa agora a querer viver esse tipo de situação de novo. E a mulher que não está bem no casamento frio, o homem, sabe, omisso. E aí recebe um elogio respeitoso do colega de trabalho. Aí fica nas nuvens. Aí vai para casa pensando. Aí já se arruma pensando em receber um elogio de novo. Então, queridos, aqui o texto está tratando desse tipo de situação. São as blandices, o encanto do mundo. Mulher gosta de ser elogiada. Então, por isso que o casamento precisa ser reinventado sempre, precisa estar diante de Deus, porque senão esse tipo de situação pega o coração da gente. Então, esse âmbito emocional envolve aí o flerte, que é esse envolvimento de um olhar, de falar, às vezes não chegaram a se tocar e nada, mas ali já existe um envolvimento emocional. Isso é adultério, queridos. Alguém que se envolve emocionalmente com outra pessoa sendo casado, adultera. Isso é adultério, não tem outro nome para isso. Não dá para ir, não. Adulterei não, peraí. Só me engracei lá, tal, mas não teve nada, a gente não foi para a cama, não teve nada disso. Isso é adultério. Um tipo de adultério que ficou muito comum, que eu botei o ponto 2, adultério virtual. Tem gente que nunca se deitou com outra pessoa, mas há anos, nas madrugadas, entra na internet e conhece mulheres e conversam e falam besteiras ali, na intimidade, na privacidade. Isso é adultério. E a imoralidade sexual, queridos, aqui é muito comum no namoro. Eu já vi gente falando isso. Não, a gente se beijou, tal, ficamos nus, mas não teve, desculpa, queridos, não teve penetração. Ou seja, não cometi adultério, não teve pecado. Queria ser adultério. Não foi no âmbito carnal, no sentido assim... Aliás, esse aqui a gente já sobe para a lista anterior. Né? Mas, por exemplo, casalzinho de namorado que namora daquele jeito. Não tem limite,
e pega, e aperta, e abraça, e amassa. Isso é pecado, queridos. E em terceiro lugar, próximo âmbito que vai envolver é o âmbito imaginário. Agora já não diz respeito do envolvimento da outra pessoa de maneira direta, mas é aqui um desejo partindo de uma via só. Mateus capítulo 5, verso 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Não é ela com ele, não, é ele com ela. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O adultério começa no coração. Começa na nossa imaginação. E como é um lugar onde ninguém tem acesso, é onde as fantasias mais loucas são alimentadas, porque ninguém vê. E as pessoas começam a curtir esse tipo de imaginação, e vão começando a dar asa à imaginação. E é o problema, queridos, que a gente tratou a semana passada, o não matarás. Por isso que odiar o irmão é um problema. Porque ninguém mata sem antes ter odiado. Ninguém mata sem antes ter cultivado no seu coração a maldade em relação ao outro. Deus falou com Caim, Caim, por que você está com essa cara emburrada? Não é certo que se você proceder da maneira correta, o seu louvor não será aceito? Mas o teu pecado está na porta do coração. E esse pecado é contra ti, cabe a você dominar, Caim. Então, o pecado de Caim primeiro matou o seu irmão no coração. Ele alimentou, e chegou no momento que Caim ele começa a planejar a morte do seu irmão. E depois de planejar, o que ele faz? Ele executa o seu plano, ele mata. Com adultério não é diferente, irmãos. Deus o livre, eu e vocês. Mas assim, a pessoa vai gestando isso no coração. Tiago fala isso, que o pecado, a ideia que Tiago traz é isso. Tiago capítulo 2. Quando o pecado é concebido, ou seja, nasceu, o embrião está ali. Você vai gestando, e Tiago diz o seguinte, que o pecado, uma vez consumado, dá à luz a morte. Irmãos, não tem coisa pior para um casal passar 9 meses comprando enxoval, indo em médico toda semana, fazendo pré-natal, fazendo isso e aquilo, e na hora do parto a criança morre. Minha família passou por isso. Eu era para ter uma irmã de 28, 29 anos. Seria minha irmã caçula. Meu pai sempre foi louco por filha. Nunca teve, foi 3 homens lá em casa. 3 também, né? O Evandro e os outros, né? Ah, tá. E aí, assim, aí pronto. Aí foi bom porque Deus agora deu 3 netas para o meu pai, né? Foi 3 filhos e Deus deu 3 netas para ele. Mas o fato é que meu pai, o sonho dele era ter uma filha. E minha mãe perdeu a minha irmã no parto. Gente, eu era pequeno, eu tinha 4, 5 anos de idade, e hoje que eu olho para trás, eu olho para minha filha, eu falo, mãe, eu nunca parei para pensar, eu falei com ela, depois que minha filha nasceu, que Sarinha nasceu. Falei, mãe, eu nunca parei para pensar, mãe, o quão doloroso foi para a senhora a perda da filha. Porque a gente trata disso anos depois, né? Ah, não, perdi um filho também, mas na época foi muito dolorido, foi muito doído. E tem gente que passa a vida toda e nunca esquece, para a mulher principalmente. E Tiago diz isso, que o pecado, uma vez consumado, dá luz à morte. E é assim, queridos, quando um homem ou uma mulher começa a gestar no seu coração, começa a pensar, nossa, eu com aquela colega de trabalho, eu com aquele colega de trabalho, meu Deus do céu. Começa a pensar. E aí um dia você percebe aquela pessoa olhando para você diferente. Daqui uns dias uma frase quebra o gelo. E as coisas vão acontecendo.
vai acontecendo aos poucos. E quanto menos espera que a coisa acontece, é algo trágico. Algo trágico. Um pastor amigo meu, ele disse que um primo dele começou a se envolver emocionalmente com a menina no trabalho e ele botou no coração: eu quero que role alguma coisa. E depois de muito investimento, ele conseguiu levar aquela moça para a cama. Um homem crente. E o primo dele contando para ele, falou assim: cara, quando terminou, eu sentia tanto nojo de mim que eu tive ânsia de vômito. Eu nunca imaginei que um trem que eu tanto desejei ia me fazer tão mal. Eu me senti sujo, eu me senti um lixo. Falei, cara, foi o pior sentimento que eu já senti na minha vida. Se eu pudesse voltar no tempo e apagar aquilo, eu apagaria, porque aquilo me fez mal. Então, queridos, quando Tiago fala que o pecado, uma vez concebido, quando a gente consuma o pecado, dá luz à morte, é isso. Aquilo que você criou tanta expectativa, na hora que você consuma aquilo, destrói seu coração. Você se sente mal. E Jesus está falando disso. Eu coloquei aqui o desejo lascivo, que é esse sentimento. E a pornografia é algo que é muito mais presente na vida da igreja do que a gente imagina. Eu estava lendo uns dados, disse que durante a pandemia, da pandemia para cá, o acesso a sites pornográficos já é um negócio absurdo. Se eu não me engano, acho que 40%, 60% do tráfego de internet é relacionado à pornografia. E disse que, durante a pandemia, 50% subiu de acesso à pornografia. Imagina, se em um mês um site tem 1 bilhão de acesso, durante a pandemia passou a ter 2 bilhões de acesso. Essa proporção. Por quê? Coração vazio, mente vazia. O texto diz que quando Davi estava em casa, enquanto o povo dele estava guerreando, Davi está lá perambulando pelo palácio e vê uma mulher tomando banho. Aí, opa, quem é aquela ali? Não, Davi, aquela ali é a mulher de Urias. Não, manda chamar. E os irmãos sabem o resultado disso. Ele se deita com Batseba, ela engravida. Davi, para esconder o seu pecado, ele tenta fazer com que Urias se deitasse com a mulher dele durante a guerra. E um homem tão íntegro, ele falou o seguinte: como que eu vou deitar com minha esposa se o meu pelotão está lá se matando para poder ganhar a guerra? E ele se deita na porta da cidade com os seus soldados. E aí Davi, não, põe na linha de frente, porque na linha de frente são os primeiros a morrer. E ele morre. Davi esconde o seu pecado de todo mundo, mas chega uma hora que Deus revela o pecado ao profeta Natan. Davi é confrontado e ele se arrepende. Abomine não só o próprio adultério, mas tudo o que leva à fragilidade e à violação dos votos do casamento. Queridos, a melhor forma de você evitar o adultério é justamente você evitar as pequenas coisas. É muito mais fácil você bloquear uma pessoa no WhatsApp. É muito mais fácil você ser grosso, às vezes, se for necessário, no seu ambiente de trabalho, do que tentar frear um adultério no ato. Gente, parar o pecado no ato, ali na iminência, é igual interromper um parto. Já foi, você está ali porque no seu coração você decidiu. Então a gente precisa se blindar, queridos, e ninguém está livre disso. Ninguém está livre disso, nenhum homem, nenhuma mulher. Por isso que nós precisamos cuidar do nosso casamento. E para aqueles que já passaram por isso e tiveram a oportunidade de recomeçar, o que a palavra de Deus nos manda é perdoar. Perdoar quando a pessoa de fato está arrependida. Quando essa pessoa demonstra arrependimento, fala assim: eu quero mudança, eu quero continuar. A Bíblia nos orienta a perdoar. E é por isso, irmãos, que Deus abomina o divórcio. Porque a nossa relação com Deus é marcada pela nossa infidelidade, em vários aspectos.
E Deus nunca chegou e pegou o contrato e rasgou, igual poderia ter feito com Israel. É por isso que Deus abomina o divórcio. Era como se Deus falasse para o povo dele, né? Fala que o divórcio foi permitido por causa da dureza do coração do homem. E Deus olha assim e fala, não é possível. Séculos e séculos, vocês se prostituindo com outros deuses, vocês me abandonando e eu perdoando. Eu nunca invalidei as minhas promessas por causa da infidelidade de vocês. Agora que é a hora de vocês se perdoarem, vocês não fazem isso? É por isso que Deus abomina o divórcio, queridos. É por isso que é tão grave a quebra do 7º mandamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender, queridos, que é um pecado que destrói as emoções, destrói a família, mas não é um pecado irreversível. Deus pode restaurar casais que passaram por essa tragédia. Deus pode limpar o coração, Deus pode restaurar a dignidade do casamento. E muitos casamentos vivem uma situação difícil, queridos, porque às vezes o homem perdoa, a mulher perdoa, mas ela tem sempre uma carta na manga. Sempre tem uma carta na manga. Eu conheci um homem que, rapaz, a mulher só faltava montar no pescoço dele, falava do jeito que queria, na frente de todo mundo. Um desrespeito com o marido. E aí eu comentei com meu pai uma vez, né? Falei, pai, casamento estranho aquele. Sem respeito, mulher, como aqui diz no Goiás, mulher da boca dura. Negócio feio. E aí meu pai, eu conheci aquela pessoa há muito tempo, e aí meu pai me contou. Falou, Neilo, deixa eu lhe contar, morre aqui. Mas é porque ele andou dando uma pulada de cerca. Depois desse dia para cá, ele se sente sem autoridade, e a mulher acha que porque ele pecou, ela pode tratar do jeito que ela quiser. Gente, isso é horrível para o casamento. O filho pródigo, quando ele resolve voltar, ele volta pensando o quê? Vou voltar. Mas o sentimento de ter errado faz a gente querer se colocar numa situação de inferioridade, de submissão dura. Ele falou assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas eu vou falar para ele, pai, não precisa me chamar de filho mais, sabe? Não me trata mais como filho, eu não sou digno mais, me põe para trabalhar aqui e está tudo certo. Mas o que é que o pai faz? De forma nenhuma. Eu estou te recebendo. Pega, bota uma aliança no dedo desse menino, bota um chinelo nele, bota uma roupa bonita, arrumada e vamos fazer uma festa porque ele voltou. O pai restaura a dignidade e os direitos daquele menino. E muitos casamentos, apesar do homem ter permanecido, a mulher ter permanecido junto, eles não conseguem viver bem. Porque a mulher fala, não, ele errou, mas vai comer aqui na minha mão. E ele, por ter errado, ele se sujeita àquilo. Isso é uma desgraça para o casamento também. Isso só acaba de arruinar o que já estava difícil. Por isso, queridos, o caminho do perdão, ele é libertador. Conheço casais que já passaram por isso, pelo adultério. E quando eles param para falar, eu não acredito. Eu falei, vai, como é que vocês falam dessas coisas desse jeito assim? Curados. Eu tenho uma cicatriz na canela aqui, porque quando era menino eu não era... eu era fogo, né? Custoso. Doeu demais no dia, eu machuquei essa perna brincando. Mas hoje eu olho para essa cicatriz, eu olho, aperto, toco. Não sinto dor, mas eu tenho lembrança. Então, quando há perdão verdadeiro, queridos, existe a lembrança. Mas a dor, a mágoa, o ressentimento, o evangelho cura. A vida com Deus cura. Deus é aquele que não esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. E às vezes a pessoa já está mal arrependida, quebrada. Quando está, queridos? Porque ninguém é obrigado a se sujeitar a uma situação de indignidade. Nem a Bíblia concorda com isso.
Mas alguém que está arrependido, que está com o coração doído, que parece que o arrependimento da pessoa é mais notório do que o pecado. De tão humilhado, de tão acabado que aquela pessoa está, destruída emocionalmente. Quando essa pessoa é acolhida, confrontada, porque precisa ser. Não dá, queridos? Às vezes a gente encontra situações em que a pessoa está tão mal que a gente quer diminuir o pecado, sabe? Não, irmão, pera, irmão. Eu sei que é difícil, mas todo mundo está sujeito a isso. Sabe? Não, acontece. Eu conheço muito homem de Deus aí que já aconteceu isso, tá? Então, assim, sabe, vamos levantar a cabeça, não, queridos. Meu querido, você pecou. Você destruiu sua família. O pecado tem que ser acusado, tem que ser apontado. Não dá para, sabe, o pecado tem que fazer a gente se sentir mal mesmo, tem que confrontar. Mas falar, meu filho, é o seguinte, você quer restauração? O caminho é esse, esse e esse. Minha filha, você quer restaurar o casamento? O caminho é esse, esse e esse. E eu falo, queridos, conheço pessoas que passaram por isso. E hoje vivem super bem. Um casamento abençoado. Porque se sujeitaram a uma reconstrução conduzida pelo Espírito. Mas se nós queremos, de fato, nos livrar do adultério, da quebra do 7º mandamento, nós precisamos sujeitar o nosso coração a Deus. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos precisam ser entregues diante do Senhor. A nossa vida precisa ser confrontada diariamente pela palavra. Reconduzida o tempo todo. Para que a gente não desvie de maneira interna e com o passar dos anos, a gente faça isso na prática.